Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá qual vai ser a hora que você vai assistir esta aula de consultoria de cores, mas bem-vindo, bem-vindo à minha aula. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente já começar o assunto, vamos direto ao ponto. Dá só um segundinho para eu fazer isso e vamos aprender muito, muito mesmo, hoje sobre esse mundo maravilhoso que é o mundo das cores, esse mundo que eu sou eternamente apaixonada, desde quando eu fiz o curso de coloração pessoal, desde quando eu passei pela minha análise de coloração pessoal, e foi incrível passar por isso, e eu quero que vocês também tenham uma experiência muito rica, e começa essa experiência justamente aqui, aprendendo essa parte teórica sobre as cores, porque sem essa parte você não vai entender como funciona a análise, seja ela feita no presencial ou no online. Eu faço as duas modalidades. Então, você pode estar assistindo essa aula porque você vai fazer no presencial comigo, ou porque você vai fazer no online. De qualquer forma, é igual para todo mundo, e o resultado, para quem vai fazer no online, fique tranquilo, que é fidedigno com o presencial, tá bom? Então, vamos começar a nossa consultoria de cores, que é justamente isso que está escrito aqui, gente. Deixar a sua beleza em harmonia. Mas antes eu vou me apresentar, tem muita gente que vai assistir essa aula que não me conhece, às vezes recebeu uma indicação de alguém e não teve chance de me conhecer, não me segue no Instagram, então eu vou falar de mim para você que não me conhece. Eu sou a Juliana Petente, mas ninguém me chama de Juliana, não, me chama de Jux mesmo, é o meu apelido, que virou a minha marca, que virou o meu negócio, tá? Jux Petente sou eu mesmo, pode me chamar assim. Gente, eu criei um método que é de autoria minha, é um método que se chama Método Identidade Visível, ou você pode chamar de MIV, para encurtar. Esse é um método que eu desenvolvi a partir de um propósito muito grande que eu tenho dentro de mim, que é ajudar as pessoas a se vestirem de quem elas nasceram para ser, né? Esse método, ele tem um embasamento muito forte em neurociência aplicada, porque é isso que faz a gente ter uma mudança quando a gente reprograma nossas crenças, e a gente precisa entender como a mente funciona. Então, eu vim praticando isso em mim ao longo dos anos, de acordo com as minhas descobertas, e aí eu quero levar isso adiante também para outras pessoas. Então, eu entendi que o meu trabalho de imagem, ele é uma ferramenta poderosa para ajudar as pessoas a se encontrarem também no interno. Então, a gente trabalha o externo, né? Mas também trabalho o interno. Não é terapia, mas é terapêutico. Já viram essa brincadeira? Não é terapia, mas é terapêutico, porque realmente a gente faz esse nascimento de autoestima, você se colocar na vida para conseguir oportunidades, para conseguir presença. Então, esse é o meu propósito aqui nessa terra, né? Meu trabalho realmente ele não começa no espelho, ele começa na mente. E um dia, se você for passar pelo processo comigo, você vai entender profundamente isso que eu estou dizendo. Antes de eu me tornar especialista em imagem, eu sou formada, né, desde 2020, já atendi mais de 280 clientes no Brasil e no mundo, mas antes disso, eu trabalhei 14 anos no marketing corporativo em grandes empresas, empresa japonesa, americana, francesa, empresa austríaca. Então, eu amava esse mundo, mas não era lá que estava o meu propósito. Então, desde 2023, que eu saí, né, do mundo CLT, estava trabalhando com a consultoria em paralelo com isso, mas decidi sair e focar só no meu propósito. Tenho formação de inteligência emocional e desenvolvimento de liderança através do coach, e em breve serei uma especialista em comportamento humano, o que vai me dar cada vez mais embasamento para entender as pessoas, o que elas precisam, o que elas querem fazer na vida delas, tá? Então, esse é o meu propósito, eu faço com que você tenha um reencontro físico e emocional com você mesmo, porque todo mundo merece se vestir de quem nasceu para ser, para se sentir pertencente ao mundo, e merecedor de ser feliz, né? Eu tenho uma história aí de grande transformação nisso, não é o momento de contar, mas se você quiser saber, me manda uma mensagem no particular que a gente troca uma ideia a respeito, tá? Mas esse é meu propósito com o meu trabalho. Então, hoje, você, dentro do meu método, você está vivendo essa etapa aqui, ó, a etapa 3.1, que é a análise de coloração pessoal. Então, só para você saber que existem várias etapas a serem vividas para que a sua imagem realmente seja autêntica, verdadeira, com um belo posicionamento para você fluir na sua vida profissional, fluir na sua vida pessoal,
Então, a gente começa ali, ó, na tomada de consciência das suas crenças limitantes ou fortalecedoras e na construção de uma nova narrativa dentro de 6 pilares que eu trabalho dentro da construção dessa consciência. Então, é bem legal, é bem construtivo mesmo, você vai aprender a se reconstruir ali com clareza para o seu futuro, dentro da sua identidade, de quem você quer se tornar, de quem você já está se tornando. Então, a sua imagem tem que acompanhar. Então, para a imagem se transformar, tem que passar pela etapa 1 e 2, e depois, ó, viver todas essas seguintes. Então, você meio que pulou ali a etapa 1 e 2, não tem problema. Um dia, se você quiser, vem me chamar que eu te falo de todas as outras, tá bom? Então, você tá aqui, ó, na análise da coloração pessoal ou consultoria de cores, depois tem estilo, a gente fala de corpos, melhores caimentos, a gente faz o closet detox, que é tirar da sua casa, né, do seu guarda-roupa, as peças que não fazem mais sentido dentro do que do que você está construindo para você, né? Tem roupas que realmente não traduzem isso, não é o seu posicionamento. Depois a gente faz as compras estratégicas e depois a gente faz a multiplicação desse guarda-roupa ali, ó, que é a etapa 3.6. Gente, é maravilhoso, é a cereja do bolo, tá? Então, você está ali na etapa 3.1 comigo. Pega um caderno ou um papel, uma caneta, porque você vai precisar anotar as suas dúvidas para você levar para o encontro presencial que você vai ter comigo depois desta aula, né? Seja no presencial ou no online. Eu tenho certeza que vai surgir várias perguntinhas, então não perca a chance de anotar para me trazer, tá bom? E aí eu vou te pedir uma coisa, você vai ter que fazer uma promessa para mim, sim. Levanta a sua mão, igual tá ali na imagem. Por que que eu peço que você faça uma promessa? Por quê? Você já está vivendo a sua vida aí há anos, e você tem, sim, as suas cores de preferência, as cores que você mais ama, e isso não significa que você vai deixar de usar elas, mesmo que elas não estejam na sua cartela. Já fica em paz com isso, tá? Mas a promessa é justamente para que você, hoje, deixe guardado numa caixinha todas as suas preferências. Então, a promessa é: eu vou deixar guardado numa caixinha todas as minhas preferências pessoais de tudo, das estampas, das cores de maquiagem, cores de cabelo, a cor atual do meu cabelo. Para homens e mulheres, isso é igual, essa aula é igual para homens e mulheres, ok? Então, faça essa promessa, porque se você não fizer, você não vai abrir a sua mente, você não vai entender como a sua beleza fica mais interessante, como os seus traços, né, do seu rosto ficam mais interessantes com as cores certas. Então, faça essa promessa. Feito? Bora avançar então. Então, o que é a consultoria de cores inicialmente, né? A gente tem que fazer essa pergunta, e aí durante o decorrer dessa aula eu vou responder isso, ó. Quais cores têm a mesma repetição de harmonia da minha pele, do meu cabelo e do meu olho? Porque, gente, a harmonia é devido a uma repetição do que eu já tenho em mim. Eu vou mostrar para vocês usando essas imagens como exemplo. Olha essa primeira fileira aqui. Perceba que essas cores que estão aqui abaixo do rosto delas, não parece que faz um encaixe muito perfeito com os traços da beleza delas? Olha que interessante, né? Aqui a gente está vendo uma beleza de pele mais escura, cabelo escuro, olho escuro. Então a gente está vendo aqui também uma repetição de tons mais escuros. Depois eu vou entrar nessa questão de pele quente, fria, vocês já vão entender isso, mas aqui é uma pele que fica mais bonita de cores frias, igual a gente está vendo aqui. Já essa também é uma pele escura, não tanto quanto essa, mas ainda é uma pele escura. O cabelo original da Beyoncé, a gente sabe que não é esse loiro aqui das pontas, né? A gente tá vendo ali na raiz o tom original do cabelo dela. Mas olha como ela é dourada, como ela tem tons mais escuros, mais amarronzados, e olha como fica bonito aqui. Já a Ellen Pompeu, a gente está vendo aqui que ela é bem clara. Tons claros de cabelo, ela tem um loiro médio, né? É um loiro original médio, um olho bem claro, pele bem clarinha, olha aqui a presença dessas cores, como faz uma repetição. Mesma coisa que essa última atriz, que eu não lembro o nome dela agora, mas ela é uma ruiva original, né? A gente está vendo aqui uma pele clara. Também a gente vê uma presença de mais dourado aqui, né? E a gente está vendo aqui uma intensidade nessas cores, né? Agora, perceba na fileira de baixo a inversão. Olha a troca quando eu tiro essa repetição das harmonias que elas têm e coloco
cores que não repetem absolutamente nada. Olha como fica esquisito, né? Olha assim, uma de baixo para outra, para você perceber essa falta de harmonia. Então, nada, quando eu falei de harmonia de cabelo, pele e olho, é exatamente isso. É algo, entre aspas, mágico, quando você está usando uma cor que tem a mesma repetição de quem você é. É aí que a mágica acontece. Esse caso é igual. Olha só que interessante. Só um minutinho. E fez um barulhinho aqui no Meet, eu não sei se ele parou de gravar. Ah, ele só quis me dar um aviso se eu continuo aqui na chamada. Sim, eu continuo na chamada e continuo gravando. Vamos voltar para lá, para a aula, galera. Então, olha só. Olha que interessante. A mesma coisa com essas mulheres, olha. A mesma repetição. E quando eu coloco aqui na fileira de baixo, não há repetição alguma. Olha que gravíssimo que fica a falta de repetição aqui, né? Nesse caso aqui, nesse aqui também, né? Então, isso serve para os homens também. Olha só, a gente vê uma harmonia muito legal na primeira fileira, repara em todos. Olha esse último, que interessante. Esse aqui também, todos estão interessantes. Aí eu troco a harmonia, olha como fica esquisito, né? Então, quando a gente entende que existe uma harmonia perfeita para mim, como é que eu posso aplicar isso na minha imagem? Você vai aplicar isso na hora de você combinar as cores, na hora de se vestir, na sua blusa, na sua calça, na sua bermuda, na sua saia, no seu terno, com a sua calça de alfaiataria, enfim, nas suas roupas, nas estampas que você usa, aqui no caso das mulheres, né? No cabelo, na maquiagem, isso é extremamente importante, esses dois itens para as mulheres, no óculos de sol ou de grau, nos calçados, nas bolsas e nas joias. No caso dos homens, a gente tira a parte de cabelo e maquiagem, né? E bolsas, porque normalmente o homem, quando tem uma bolsa, uma mochila, normalmente é uma mochila de couro preta, ou algum outro tipo de mochila um pouco mais esportiva, não, ou uma bolsa lateral, mais executiva, né, para o trabalho, não tem tanta variação de cores de bolsa como no caso das mulheres, que sim, nós temos bolsas de todas as cores possíveis, né? Então, é assim que a gente aplica todo esse ensinamento que vocês vão ter hoje. E aí, olha que interessante, falando de maquiagem e cabelo, deixa eu já dar um alerta para você que está começando essa aula, já entender o seguinte, olha só a variedade de opções de batons, por exemplo, quando a gente já está pensando, já separando entre quentes e frios e entre opacos e brilhantes. Olha como cada um é muito diferente um do outro. Por isso que, às vezes, você tem uma amiga que é bem clarinha, bem loirinha. Pensa numa amiga que tem uma beleza parecida com a da Xuxa. A Xuxa está aqui nesse meio. É aqui que ela se encaixa, nesses tipos de batom aqui. Aí ela usa esse batom. Aí você tá sem batom na festa, você pega o batom da Xuxa emprestado. Só que você tem a beleza da Beyoncé. Na hora que você pega emprestado o batom da sua amiga, não fica legal em você, porque vocês têm dimensões extremamente opostas e bem diferentes. Por isso que não dá certo. A gente tem que saber o nosso, o perfeito para nós, né? Aí, no caso aqui da maquiagem bem aplicada, né? Olha só como muda quando a gente tem a harmonia de tons mais frios aqui do que nos tons quentes nessa beleza. Não quer dizer que ela está feia, mas olha aqui como ela está realmente harmônica. Olha esse outro caso, né? Aqui, como um rosa mais frio não valorizou tanto ela, que ela tem uma beleza um pouco mais dourada e mais quente, e aí a gente passa um batom mais quente, realmente fica mais interessante. Vamos falar de cabelo. Olha a Beyoncé, gente. A Beyoncé, no passado, já fez essa tonalidade de loiro aqui, que não fica legal, né? Olha que legal que tá aqui nesses tons mais dourados, né? Mais avelã, com a raiz mais aparente. Olha como ela fica mais harmonizada, inclusive como bate com a cor do olho dela, né? E isso a gente vai falar mais para frente da cor da íris, no impacto da cor da íris para a gente escolher as cores dos nossos cabelos, tá? Não preciso nem dizer nada, que Marina Rui Barbosa loira não fica tão interessante quanto ela é dentro do original dela, né, gente? Ela fez isso aqui recentemente, mas ela fica incrível no ruivo dela. E a Grazi Massafera, que já no passado eu achei incrível essa foto dela de cabelo escuro aqui, porque eu nunca tinha visto, mas realmente olha como muda 100% a característica dela, que tem uma beleza de tonalidade mais média, de um contraste mais médio.
ela segura aqui esses tons dourados desse loiro. Recentemente ela mudou para esse tom aqui de amarronzado, com fundinho levemente cobre, mas um tom bem quente, e olha como ela ficou muito linda. Então, tudo isso, gente, tem uma explicação, e a gente vai começar a descobrir agora por quê. Por que que tem essa explicação? Primeira coisa, né? Para descobrir a sua harmonia, a gente vai estudar em você, na hora da análise, seja do presencial ou no online, essas três dimensões: a profundidade, a intensidade e a temperatura da sua beleza. Você vai se encaixar em três dessas seis. Por que em três? Porque vocês perceberam que são tudo de duplinha? Escuro e claro na profundidade, brilhante e suave na intensidade, quente e frio na temperatura. Então, vamos nos adentrar em cada uma delas para você entender. Vamos falar de profundidade. Existem as cores escuras e as cores claras, mas não é em todo mundo que fica lindo o escuro e também não é em todo mundo que fica lindo o claro. A gente tem que analisar em você qual vai ser a melhor opção. E aí eu estou falando de qualquer cor escura ou qualquer cor clara. Não estou me importando nesse momento se é um escuro quente ou um escuro frio, um claro quente ou um claro frio. Mas perceba aqui nas imagens como a gente já vê essa harmonia mais bonita em cada uma dessas pessoas que estão aqui de exemplo para vocês visualizarem. Então, a gente tem que estudar a profundidade em você. Onde será que você fica mais bonita? E quando a gente fala de cores escuras, o escuro, uma cor para ser considerada escura, ela tem mais preto na sua composição. Então, vamos usar um pouquinho da nossa imaginação agora. Pega um baldinho de tinta, joga lá um verde, e aí você começa a pingar preto. Vai pingando gotinhas de preto. A gente vai cada vez mais escurecendo essa cor. E o contrário também é verdadeiro. Se eu começo a pingar mais branco, essa cor vai ficar mais clara. Então, existe essa diferença grandiosa, né? Então, a gente está vendo aqui as mesmas tonalidades, mas com mais preto ou com mais branco. Isso é a profundidade. Outro exemplo bom para você lembrar é lembrar do fundo do mar. Toda vez que você se aprofunda mais no mar, lá embaixo não tem luz solar, então lá está bem escuro. Então, lá embaixo tudo vai ser mais escuro. Subir para a superfície, tenho luz solar, então tudo é mais claro. Eu preciso da luz, né, para poder enxergar isso. Então, lembra do profundidade quando eu falo do fundo do mar, tá? Vamos falar agora da intensidade. Você também vai ficar mais interessante usando cores mais brilhantes, mais intensas, ou cores mais suaves, mais opacas. Olha a diferença entre uma cor brilhante e uma cor opaca. Aqui no azul está bem nítido isso, né? Como muda. O que quer dizer uma cor brilhante ou opaca? Quando eu olho as cores vibrantes, brilhantes, a gente vê uma luminosidade muito forte. Por isso que a gente fala que é brilho intenso, né? E quando eu olho para uma cor suave ou opaca, não importa o nome, eu estou vendo ela um pouco mais acinzentada. É como se ela estivesse realmente sujinha de acinzentado ou até de amarronzado também. Então, eu pingo ali no meu baldinho de tinta agora, eu pingo cinza para deixar essa cor mais calma. Então, olha que interessante, né? Como esse amarelo brilha muito mais que este outro amarelo, que a gente nem chama mais de amarelo, aqui a gente chamaria ele de bege, né? Então, a gente vê uma diferença muito grande entre uma cor brilhante e suave. Então, imagina isso na sua beleza, você lá com uma blusa, um blazer, ou brilhante ou opaco. Vai fazer sentido, sim ou não, para um dos dois, tá? Então, a gente vai descobrir isso em você também. Nós também vamos descobrir a sua temperatura. Como será que você fica mais bonita ou bonito? Nos tons mais quentes ou nos tons mais frios? Meninos que estão assistindo essa aula, eu sei que não está com imagem masculina, mas isso não muda nada, tá bom? Tem outras imagens aqui que eu coloco exemplos masculinos, mas não se prendam nisso, porque é igual para vocês também, ok? O que é uma cor quente e o que é uma cor fria? Quando eu penso em cores quentes, quando a gente olha essas três opções aqui, vocês percebem que elas são mais amareladinhas ou até mais alaranjadas? Quando eu comparo com a do lado, a gente já vê um tom mais azulado e mais arroxeado. Então, de novo, imagina o baldinho de tinta. Coloquei um verde lá, comecei a pingar amarelo. Comecei a pingar mais amarelo ou tons de laranja, eu estou mudando a temperatura dessa cor para mais quente.
Se eu começo a pingar mais azul ou mais roxo, eu estou mudando a temperatura para fria. Então, olha como é bem diferente o verde quente do verde frio, os amarelos. Eu falo que o amarelo, por exemplo, frio, ele lembra a casca do limão siciliano. E o amarelo quente, ele lembra a gema do ovo, né? O vermelho, por exemplo, o vermelho, ele é uma cor extremamente quente, bem originalmente quente. Então, dentro dos tons frios, não existe um vermelho puro. O vermelho puro é aquele vermelho da Ferrari, né? Aquele vermelho bem intenso, bem amarelado. Então, para eu transformar um vermelho num tom frio, ele já fica um vermelho mais rosado, um vermelho mais arroxeado. Não tem vermelho frio, né? Vermelho, naturalmente, é quente, ok? Então, essa é a diferença, então, dessas três dimensões super importantes. Ainda falando de temperatura, então, além da gente descobrir você nas tonalidades das cores quentes ou frias, outra coisa que a gente entende da nossa pele. Por que, que a gente fica mais bonito nas cores quentes ou nas cores frias, por exemplo? Porque existe uma pigmentação na nossa pele, do rosto, do corpo, né? Não é do rosto, não é do corpo. A sua pigmentação, que a gente chama de subtom. Então, quando você olha para uma pessoa, né? Olha essa primeira coluna aqui. Quando você olha para uma pessoa, você está vendo a cor da pele dela. Se ela é clara, se ela é morena, se ela é negra. Mas a gente também tem que aprender, na verdade, eu, como consultora, tenho que aprender. Você não precisa, mas você vai saber o seu. Mas a gente tem que entender que nós temos uma outra corzinha também ali correndo na nossa pele, que é o nosso subtom. E ele muda de acordo com a quantidade de melanina, do caroteno e da hemoglobina. Então, as pessoas que são mais amareladas, ou seja, mais quentes, que essa fileira aqui, ó, são as pessoas que têm mais caroteno, ou seja, ó, elas são mais amareladas e alaranjadas. As pessoas que são frias, elas têm a pele mais rosinha, mais rosadinha, porque ela tem mais hemoglobina na pele, tá? Eu vou mostrar isso com mais detalhe nas próximas telas, olha só. As pessoas frias, por consequência, ficam bonitas nos tons frios das cores. As pessoas quentes, que são amareladas, elas ficam bonitas nas cores quentes, que também são amareladas. Lembra lá no começo que eu falei que a harmonia é repetição? Eu estou repetindo uma informação que eu já possuo em mim, mas a gente está vivendo a vida inteira sem saber qual é o seu próprio subtom. Por isso que você compra roupa e nunca sabe qual é a cor que realmente fica linda em você, porque você não tem esse olhar treinado para descobrir isso, né? Aí temos a pele oliva. As peles olivas, elas são a pele um pouco mais especial. Elas existe bastante pele oliva por aí, que significa uma pele que parece um pouco mais amarelada, mas ela tem esse fundinho levemente verde. Olha que interessante, ó. Vou voltar aqui para você comparar lado a lado, ó. Olha só, a pele quente do lado da pele oliva. Olha essa aqui, a última fileira, uma do lado da outra. Olha a de tom claro, bem amarelada, e a oliva, que parece esse fundo um pouquinho mais esverdeado, né? Aqui embaixo a gente pode ter uma noção. Então, as pessoas que são oliva, elas ficam mais bonitas de cores frias. Na hora da análise, isso fica gritante. A gente, às vezes, bate o olho na pessoa, acha que ela é amarelada, quando coloca as cores quentes, não fica nada legal. Aí colocamos as frias e fica, uau! Nossa, mas essa pessoa não parecia amarelada, ela não realmente parecia que ia ficar linda de quente? Parecia, justamente, parecia. Porque a pele oliva, ela é meio danadinha. A gente bate o olho e fica na dúvida, mas na hora da análise vem a verdade, né? Não tem como não descobrir isso durante a análise, tá? Então, a pele oliva, a pessoa que tem a pele oliva, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de achar bases nas cores certas. Inclusive, vamos falar de base, já já. Gente, na hora de comprar base, a gente precisa levar em consideração essas informações aqui do subtom. Por que que você vem comprando base que não fica legal na sua pele? Porque você não sabe o seu subtom. Depois da análise você vai saber, e nunca mais na sua vida você vai errar a compra da sua base, né? Agora vamos falar das neutras. Quem cai ali numa pele mais considerada neutra, quer dizer que ela vai com tudo, com quente e frio, tudo junto? Não. Significa que é uma pele que não é a temperatura a dimensão mais importante para ela.
no avançar da aula, você vai entender que lá das 3 dimensões que a gente vai descobrir de você, que eu acabei nem falando, mas ó, é o seu pitch, P de profundidade, I de intensidade e T de temperatura. Então, quando a gente descobrir o seu pitch, um dos 3 vai ser o mais importante para você. Então, a pessoa que a gente fala que é neutra, é porque ou ela ficou mais incrível no brilhante, ou no suave, ou no escuro, ou no claro. Então, não é a temperatura a dimensão mais marcante para ela. Ou seja, se ela cair numa cartela brilhante, é melhor que ela jamais erre e use cores suaves. Pode ser um brilhante frio ou um brilhante quente, mas que seja brilhante. Deu para entender? O escuro, que seja um escuro frio ou um escuro quente, mas que seja escuro. Não vá para os tons claros, porque é a dimensão mais importante para ela acertar, ok? Mas isso é só durante a análise para a gente descobrir, ok? Então, como eu falei, nós vamos descobrir o seu pitch. Aqui eu vou usar essa cliente minha de exemplo para você visualizar o que vai acontecer na análise, seja no presencial ou no online. Nós vamos colocar você nos tecidos, ou os tecidos físicos, né, o pano, ou nos tecidos digitais, para você fazer a repetição da harmonia. Então, ó, aqui no caso dessa cliente, ela ficou mais bonita no quente, olha a diferença do frio, com bastante olheira e bastante cansaço. Ficou mais linda no suave, realmente a diferença foi grandiosa. E ficou mais linda no escuro do que no claro. Inclusive, esse aqui tá com uma estrela, porque foi a dimensão mais importante para ela. Ó, quando a gente bate o olho nas outras duas, na temperatura e na intensidade, a gente percebe que a profundidade deixou o rosto dela muito limpinho, se eu fosse comparar só o quente, o suave e o escuro. Olha como ficou bem mais harmônico, a pele dela ficou mais clean, mais iluminada. Então, a gente viu isso, que das 3, a dimensão de destaque para ela, aquela que ela menos vai errar, é a profundidade para o escuro. Aqui ela está iluminada, suavizada, aspecto saudável, botox natural, que é quem que não quer isso, né? E aqui a gente vê ela com os lábios bem mais escuros, mais manchados, olheiras mais marcantes, aspecto de cansado, de mais envelhecido. Então a gente não quer isso para nós, né? Queremos estar muito bonitos e bonitas sempre que possível. E porque a nossa imagem merece isso, né? A gente merece usar a nossa imagem a nosso favor. Então, quando a gente olha, ó, isso aqui é no tecido digital, para quem vai fazer a análise online, até para você verificar isso também como é real. Olha ela dentro do pitch correto dela, quente, suave e escura. Grava essa imagem que eu vou trocar a tela e você vai ver a diferença gritante no pitch incorreto, no pitch oposto. Olha isso, gente. Então, ó, toda vez que eu vou e volto, ó, grava um ponto fixo em algum dos 3 quadrados aí para você perceber. Olha como o rosto dela muda. Olha ela no claro, ó, aquele mesmo aspecto de cansado. Olha ela aqui no suave, ó, no brilhante, como ela não fica legal e aqui ela fica melhor. Olha no quente, aqui mais harmônico, pele mais amarelada. E aqui mais olheira e mais cansaço. Então, gente, pode confiar na consultoria online, tá? Das cores. Então, dentro, né, do pitch correto dela, ela ficou melhor no escuro, ela caiu numa cartela que se chama Outono Escuro, que é uma cartela com essas características de cores quentes, suaves e escuras, que é exatamente as mesmas dimensões que ela tem. Então, é isso que vai acontecer com você na sua análise. Quando a gente descobre as suas 3, a gente vai chegando na estação, né, ou outono escuro, outono quente, outono suave, e assim, vou falar das outras cartelas mais para frente, mas você vai cair exatamente na cartela que tem a repetição que você tem. Por isso que você vai ficar muito bonito e muito bonita nas suas cores, tá? Então, o sobrenome aqui, ó, outono escuro, escuro é o sobrenome dessa cartela. Esse é o sobrenome da dimensão onde você vai menos errar. Então, ela tem que tentar evitar as cores mais claras, porque a gente já entendeu aqui comprovadamente, né? Que não é o melhor dos mundos para ela, ok? Então é isso que você vai ver na sua análise. Essa é a cartela do outono escuro. Então, olha essa paisagem. Grava essa imagem, né? Você não precisa entender muito bem as dimensões disso agora, mas olha só como ela encaixa perfeitamente nessa paisagem. E quando eu coloco ela numa paisagem oposta, olha só o efeito. Olha aqui. É exatamente aquilo que a gente estava vendo aqui.
né? Quando a gente faz isso aqui. Então, aqui a diferença é que ela já está nas cores da própria cartela. E aqui ela está numa cartela oposta de cores frias, ela é quente. De cores suaves, ela é até suave, mas esse aqui é um frio suave, só que ele é claro. Lembra que eu falei que o escuro é melhor para ela? Olha como essa cartela tem mais repetição de cores escuras do que essa, que tem mais repetição de cores claras. E ainda é fria. Então, gente, é mágico realmente o poder que a cor tem para nos deixar bonito ou não, tá? Então, por que será que ela caiu numa edição, numa cartela que se chama outono escuro? Então, quando a gente descobre o pitch, a gente vai afunilando e vai chegando nas estações que fazem sentido para as nossas dimensões, né? Então, por que na coloração pessoal a gente usa as estações do ano nas cartelas? Tudo começou, gente, com esse cara chamado Johannes Itten. Johannes era um professor alemão lá em Bauhaus, que é uma escola tradicionalíssima na Alemanha, uma escola de artes, né? E ele observou que os alunos, quando iam fazer pinturas, eles escolhiam cores de paletas específicas que harmonizavam com os próprios tons da pele. E aqui do lado tem a pintura do Van Gogh. Van Gogh, essa pintura é um exemplo muito claro disso. Que loucura que é. Van Gogh era uma pessoa ruiva, de pele extremamente clara e olho muito claro. Quando ele fez o próprio autorretrato, ele se pintou alaranjado, óbvio, porque ele é ruivo, né, laranjado, e ele fez a pele dele amareladinha. Todo ruivo é amarelado. Então, como que ele percebeu? Ele poderia ter pego uma pintura ali, uma pintura não, uma tinta, e feito ele mais rosado, mas não, ele se fez mais amarelado. Olha que interessante. E a roupa dele, o fundo aqui, né, esse fundo e a cor da roupa dele eram claros, porque combinavam mais com a beleza dele, que era clara também. Então, olha a harmonia da repetição. Ele intuitivamente escolheu isso. Então, o professor começou a perceber isso. E aí ele percebeu que as pessoas escolhiam tons que batiam com as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno, com base no contraste na temperatura. Olha que doideira, gente. E aí, eu quero que você veja isso na natureza. Olha quando a gente olha para o outono, as cores presentes. Aqui um pequeno exemplo, porque a cartela é vasta, tem muitas cores, muita variedade de vermelho, de laranja, de amarelo e assim por diante, tá? Mas aqui é uma pequena representação de uma paisagem de outono, que tem cores quentes, suaves e escuras. Essa é a harmonia da estação outono. Cores quentes, ou seja, amareladas, vocês já aprenderam isso. Cores suaves, que tem essa carinha mais acinzentada, e cores escuras, que tem mais preto. Aí nós vamos para a primavera, que também é uma estação de cores amareladas, ou seja, mais quente, mas aqui é o oposto do outono, porque na primavera está tudo nascendo, está tudo brilhante e também claro. Então, a gente vê que é bem oposto, apesar de ser quente, o brilhante e o claro faz muita diferença para mudar esse aspecto dessa paisagem. Agora vamos olhar as duas estações que a gente fala que são frias. E eu sei que no verão vai dar um nó no seu cérebro, mas já vamos falar. Olha o inverno. O inverno, eu estou falando desse inverno verdadeiro aí, o inverno europeu, onde a gente percebe essa paisagem de tons cálidos, né? Tons frios, mais azulados. Olha só, e também brilhantes. A aurora boreal, por exemplo, só acontece no inverno, né, naqueles países onde a noite dura muito mais. Então, aquela dança das luzes que é brilhante, veja, é uma estação brilhante, só acontece nessa estação do ano e tem que ser num ambiente extremamente escuro. Então, é uma estação com repetição bem escura, bem brilhante e fria. E o verão, que aqui no Brasil a gente fica assim, mas gente, verão é alegria, verão é cor vibrante, é coisa feliz, é férias. Eu sei que o sentimento, né, assim, é como se fosse um inconsciente coletivo, pensando no verão, eu sei que é isso que dá de sensação. Ah, é o verão da Bahia, calorento. Mas, gente, olha essa paisagem. Fala se exatamente não é isso que a gente está vendo representado aqui do lado. O mar tem esses tons mais turquesa, o céu azul mais cálido. Então aqui é a hora do pôr do sol, né? Gente, é isso. O verão, ele tem uma paisagem mais suave e mais fria e também bem clara, bem iluminada, tá?
Então, o que ele percebeu, o Johannes Itten, ele percebeu isso, que as pessoas estavam escolhendo essas cores que repetiam exatamente a beleza delas. Então, ele percebeu isso lá em 1920. 28, né? Aí, gente, em 1950, essa mulher aqui, a Suzanne Cage, ela percebeu que ninguém estava usando a teoria do item para nada. Então, ela desenvolveu a análise de cores. Então, ela falou assim: eu vou dar um jeito de descobrir como é que eu faço para saber a cartela das pessoas, né? Então, ela criou o método sazonal da coloração pessoal. O que é o método sazonal? Usando as estações do ano, como o Johannes já tinha percebido, então ela chamou de método sazonal, ou seja, só existiam 4 cartelas. Ai, tem um errinho aqui, mas é verão frio, inverno frio, primavera quente e outono quente. Então ela descobriu isso, e aí ela começou a aplicar as análises de coloração nas pessoas em 1950. Só que só foi em 80 que realmente isso ficou mais popular, porque essa outra pessoa aqui, a Carole Jackson, ela fez esse livro que é muito famoso para quem estuda coloração pessoal, que é o Color Me Beautiful, e esse livro ela amplificou a análise para a massa. E aí ela definiu cada vez mais, ou seja, uma foi melhorando o trabalho da outra, né? Mas ainda era dentro do método sazonal, né? Verão frio, inverno frio, primavera quente e outono quente. Aí, em 1990, a Mary Spillane, ela deu mais uma pimentada. Ela deu uma pimentada e criou o método sazonal expandido. Ela percebeu que não dava para colocar todas as pessoas encaixadinhas apenas em 4 estações. Então, ela criou mais 2 estações para cada estação. Então, por exemplo, no verão, agora tem o verão frio, que já existia, mas agora tem também o verão suave e o verão claro. No inverno, já existiu o inverno frio, aí ela criou o inverno brilhante e o inverno escuro. Na primavera, já existia a primavera quente, ela criou a primavera brilhante e a primavera clara. No outono, já existiu o outono quente, ela criou o outono suave e o outono escuro. Por que todas essas 9 cartelas novas? Porque, gente, nessas cartelas é onde entra aquele assunto que eu falei para vocês das peles mais neutras. Às vezes o que mais importa para a pessoa é que seja brilhante ou suave, que seja escuro ou claro, e nem tanto assim a temperatura. Então, hoje, a maioria das consultoras usa o método sazonal expandido, realmente é a maioria. Não vou saber te dizer em porcentagem, mas sim, o método sazonal é pouquíssimo usado hoje em dia, tá? Porque ele acabou ficando mais obsoleto. A gente tem muito mais opção para explicar com mais clareza para o cliente qual é a dimensão mais importante para a beleza dela, igual eu mostrei ali da minha cliente, que era o escuro. Por isso que ela caiu no outono escuro, tá? E aqui é só para você ver de uma forma geral como isso realmente é uma repetição das coisas da natureza. Olha, todas essas pessoas parece que fazem uma combinação perfeitinha com a tonalidade que a gente está vendo aqui embaixo, né? Então, esse treino de olhar, óbvio, isso é para a consultora, mas você, cliente, você também precisa entender isso, até porque quando eu te disser que a sua cartela é tal, você não ter dúvida de que eu acertei. E durante a análise você vai entender por que você não encaixa no inverno, por que você não encaixa no verão e assim por diante, né? Então, é muito interessante esse estudo. Então, você vê há quantos anos existem esse olhar da coloração pessoal na vida da gente, né? Então, vamos avançar para o próximo tópico, que é a parte do contraste pessoal e os efeitos disso na nossa beleza. O que será que é esse assunto de contraste? Vamos lá. Olha para esses rostos, tanto no preto e branco quanto no colorido. Cada um desses homens, cada uma destas mulheres tem contrastes bem diferentes. Então, assim, quando a gente olha aqui no primeiro, que é o alto ou muito alto, o que isso significa? Que, em relação à cor da pele com o cabelo, eu consigo ver rapidamente que é muito escuro e muito claro. Então, o contraste é muito alto, é fácil de perceber. No médio, eu consigo ver a diferença.
mas já não é tão idêntico quanto é aqui no Keanu Reeves, que é bem clarinho, cabelo bem pretinho, né? Aqui é um cabelo mais castanho, castanho médio ou castanho escuro, e a pele já é levemente mais morena, né? Não é branquinha, branquinha igual a dele. Aqui, um contraste médio também, só que é um médio mais claro, porque a pele desse rapaz é tão clarinha quanto a do Keanu Reeves, mas o cabelo é muito claro. Então não dá para dizer que é a mesma coisa, né? Esse aqui tem um contraste mais médio, ou seja, eu vejo a diferença, mas não é tão grande. Esse aqui é um médio escuro. Eu vejo a diferença da cor da pele em relação à cor do cabelo, mas ele é mais puxado para o escuro, não é tão gritante, né? Agora vamos falar do baixo claro. Aqui, tanto a pele quanto o cabelo são muito clarinhos, até o olho é bem clarinho. Então, quando a gente olha essa paisagem, né? Porque todo mundo aqui é uma paisagem única, né? Quando eu olho para essa paisagem, eu vejo tudo clarinho, quase não tem nenhum contraste. A mesma coisa para este último caso. Quando eu olho para a paisagem completa dele, do Íris, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele, mas ele é maravilhoso, esse ator. É, quando eu olho para a paisagem do rosto dele, é tudo escurinho, quase não tem diferença entre si, né, nas tonalidades. A mesma coisa que para cada uma dessas garotas. Exatamente o mesmo exemplo que eu dei dos meninos aqui para as meninas. Então, para que serve eu entender isso tudo, gente? Porque no fim das contas, ó, quando a gente olha para todos eles, cada um é único e cada uma dessas informações vai dar um impacto diferente em um monte de escolhas, tá? Então, agora eu quero que você abra sua mente para aprender isso. Falar de contraste não tem mais a ver com falar de cartela de cores. Não tem mais a ver com a intensidade ou com a temperatura da cor. Pode ser qualquer intensidade, pode ser qualquer temperatura. O que vai contar mais na hora do contraste é a profundidade das cores nas belezas, cada uma delas. E eu vou explicar isso para você um a um, mas que você entenda que não tem a ver com intensidade ou temperatura. Pode ser brilhante ou suave, pode ser quente ou fria. O que mais importa é o quão clara ela é ou quão escura ela é. Então, o claro e o escuro das roupas, da maquiagem, do cabelo, de tudo mais, na nossa beleza, faz muito sentido. Por isso que a gente tem que entender contraste também, tá bom? Então, o contraste serve para a gente usar harmonicamente estampa, maquiagem, no caso das mulheres, tom de cabelo certo, no caso das mulheres, armação de óculos, isso para todo mundo, e posicionamento de imagem também, no caso de todo mundo. Vocês vão entender lá na frente, quando eu estiver falando sobre posicionamento de imagem, as cores, né, na nossa imagem, o quanto é importante o contraste para contar alguma mensagem. E essa mensagem tem que bater com a sua identidade, tem que bater com a sua personalidade. Então, olha como a gente não pode usar de forma inconsciente as cores, as estampas, as coisas, porque tudo conta uma mensagem, tá? Então, vamos entender aqui quem tem o contraste alto. Quem está assistindo esse vídeo e tem contraste alto, quando você se entender comparando aqui com esses dois, você vai ver isso, uma pele muito clara, um cabelo muito escuro. No preto e branco, a gente vê isso, né? O cabelo fica bem pretinho lá no 10, e a pele, que é muito clara, vai estar lá entre o 3 e o 2, né? Quando eu falo de repetir harmonia, gente, isso aqui é um exemplo muito nítido, né? Aqui, eles não são preto e branco. Quando a gente olha assim, ó, eles são preto e branco, claro e muito escuro. Então, imagina que eles estivessem usando uma estampa zebra, por exemplo, que é preta e branca, exatamente igual a eles. Olha que interessante, eu brinco que quando a gente está usando uma estampa que não tem a repetição do nosso contraste, parece que a nossa cabeça flutua. É como se o corpo estivesse desconectado da cabeça, e aí você fica totalmente em segundo plano. Você não se encaixa naquela roupa. A roupa chega primeiro, você chega depois. Então, é a desconexão da cabeça com o corpo, é a cabeça flutuante. Então, eu vou usar muito esse termo aqui da cabeça flutuante. Aqui não flutua, parece que eles estão juntos, conectados, porque tem repetição. Aqui já não tem, né? Está flutuando. Agora, visualize o seguinte: é só preto e branco, então, que dá certo para quem tem essa beleza? Claro que não. Qualquer cor, qualquer duas cores, tem que ter duas, né? Para contrastar, tem que ter pelo menos duas, né? Então, qualquer junção de cores
que eu veja facilmente a diferença delas entre si, já é um contraste alto, igual esses exemplos que vocês estão vendo aqui na tela. Então, tudo aqui é contraste alto. Olha só que interessante. Veja nas estampas alguns exemplos, no caso feminino, olha como os desenhos gritam, aparecem com facilidade comparado com as outras cores. Tudo isso é altíssima. Se você tirar uma foto e colocar no preto e branco, você vai ver isso muito facilmente. No caso dos garotos, a mesma coisa, né? Tudo aqui grita facilmente entre si, eu vejo isso muito fácil. E quando eu estou usando duas peças? Gente, as duas peças que eu estou falando são as peças que eu estou falando de cima. Eu estou mostrando o look inteiro, da cabeça aos pés, mas aonde que faz diferença? No que está perto do meu rosto, ou seja, a minha blusa e o meu blazer, a minha blusa e minha jaqueta, a minha blusa e minha camisa aberta por cima, um exemplo. Né? Então, é o que está em cima que vai fazer a harmonia ou não com o seu rosto. Óbvio que quando a gente faz um look por inteiro, por completo, a gente está criando uma mensagem com o contraste daquele look presente ali, e mais para frente a gente vai falar das mensagens dos contrastes, tá? Mas é repetição de duas peças na parte de cima. Tudo aqui contrasta alto entre si. Percebe a diferença? Ó, eu vejo muito claramente o branco ao lado desse vinho bem escuro. Muito claramente o preto no branco. O amarelo ao lado desse branco e com essa gravata preta bem destacante aí do lado desse amarelo, certo? E quando eu estiver usando apenas uma única peça? Tá calor, não vou colocar blazer, nem jaqueta, nem nenhuma terceira peça, mas eu posso harmonizar o meu contraste também com uma cor de peça única? Sim. Aí é onde entra aquele assunto da profundidade. Você vai dar preferência para a cor escura, qualquer cor escura, que vá lembrar o escuro do seu cabelo. Então, por exemplo, essa aqui é a cartela lá do outono escuro, continuo usando ela de exemplo. Eu circulei aqui os tons mais escuros possíveis que vão fazer sentido para uma pessoa de alto contraste, por exemplo. Então, ela vai olhar a própria cartela e vai escolher as mais escuras, porque vai lembrar o contraste dela. Deu para entender isso? Então, quando é cor única, você vai para algo que vai lembrar a sua moldura do rosto, que é o seu cabelo. No caso dos homens, tem a barba. Vamos falar de óculos. O óculos, gente, é a mesma coisa, repetição de harmonia. No caso deles, um óculos preto é melhor do que um óculos marrom. Mas e se ele quer, se as pessoas são criativas, querem um óculos colorido, de outro tom, é só ele fazer a mesma mentalidade aqui. Abro minha cartela e vou para um óculos vinho, um óculos verde escuro, um óculos chumbo, um óculos verde bem escuro, azul bem escuro, marinho, enfim. Ele vai escolher tudo que é escuro para lembrar a minha moldura, ok? No cabelo, gente, o cabelo, no caso das mulheres, é um perigo. Não entender de contraste antes de pintar o cabelo é um perigo. Por quê? A gente está vendo aqui, óbvio, situações extremamente opostas. Mudei da água para o vinho. Não, não tem nada no meio do caminho ali. Elas foram para o extremo do extremo, ou seja, mudaram o contraste. Nasceram com contraste alto e baixaram o contraste para baixo claro. Lembra lá dos exemplos daqueles rostos todos juntos? Tinha o baixo claro, que é pele clara e cabelo claro, é isso. Eles mudaram 100% o contraste. Então, antes, o que seria uma cor escura aqui, que ficaria lindo nelas, agora não vai dar mais, porque elas estão muito clarinhas. Então, agora ela vai usar o tom, ó, que vai lembrar o seu contraste. Desculpa, eu tô falando, misturei as coisas. Você vai usar, por exemplo, a cor da sua blusa que lembre o tom do seu cabelo atual. Se agora ele está muito claro, então aquela blusinha pretinha básica que você tem não vai te realçar mais tanto, porque você perdeu o escuro que fazia moldura no seu rosto. Aqui, o que eu estava lendo, o ideal para você trocar a cor do cabelo é sempre fazer uma outra cor que vá lembrar o seu contraste, ou seja, esse loiro é muito oposto. Aqui no meio seria melhor fazer um tom mais achocolatado. E tudo depende também da cor do olho, que nós vamos falar disso também. A cor do cabelo tem muita ligação com a cor da nossa íris. Muita ligação com a cor da nossa íris. Então a gente tem que levar isso em consideração na hora de trocar
a nossa cor de cabelo, tá bom? Então, troquei o meu contraste, as cores que eu uso têm que acompanhar. Não é mudar a cartela, sua cartela nunca vai mudar, é a mesma para sempre. Mas você, se antes ficava bonito de tons escuros, por causa do cabelo escuro, agora você vai ter que usar os mais claros para fazer mais harmonia com a sua mudança atual, ok? E na maquiagem? Na maquiagem, a mágica é alta. Por quê? Se você tem essa moldura bem escura, você vai ficar muito bonito de batons mais pigmentados e escuros, uma sombra um pouquinho mais escura. Isso faz conexão natural, não vai gritar. Agora, se você está com este cabelo aqui, ou este cabelo aqui, e aí você vai e pega aquele mesmo batom escurão, e aquele olho bem preto, bem esfumado, você vai ficar muito desarmônica. Só vou ver boca e olho, bem escuro. E você vai ficar até parecendo mais velha e mais cansada, porque não existe pontos de conexão para ser harmonia. Então, o que, que vai acontecer? A maquiagem sempre acompanha o tom do cabelo. Então, por isso está escrito aqui, ó, o ideal é usar cores nos olhos e nos lábios que sejam a repetição do escuro e claro do seu cabelo, seja ele natural ou não. O nosso natural é sempre o melhor, mas a gente tem o quê? Vontade de mudar. Então, quando a gente mudar, que seja uma mudança não tão drástica. Eu já fui loiraça, loira, loira mesmo. Hoje eu pinto meu cabelo, esse tom aqui não é meu tom natural, mas ele ainda é um tom escuro, que combina muito comigo. Então, eu estou segura, ok? Agora, vamos falar do contraste médio. O contraste médio, eu vejo a diferença, mas não é tão grandiosa, igual a gente está vendo aqui no, na escala de cinza, né? Mesma coisa para o caso das ruivas, que tem o cabelo bem clarinho, comparado com a pele, mas eu vejo a diferença. E aqui, no caso dela, da pele mais escura, que está aqui no 6, mas o cabelo está lá no 10. Todo mundo contraste médio. Olha que interessante a repetição, né? Independente de ser aqui estampa de onça ou não. A estampa de onça é só um exemplo, né? Vou mostrar as outras estampas ali para vocês visualizarem melhor. Mas aqui, olha, eu tenho fundo claro, mas não é tão claro, não é mais brancão. E eu tenho manchinhas escuras, mas não é tão escura quanto o preto. Então, olha como encaixa muito melhor do que aqui no preto e branco. Olha no caso aqui da ruiva, né? Como encaixa muito melhor aqui do que aqui. Aqui com fundo escuro, ó, olha ali o desenho, né? Tem um fundo escuro, mais amarronzado, e florzinhas que são um pouquinho mais aparentes, mas nada muito gritante. Diferente desse preto e branco aqui, que a gente está vendo aqui do lado. A cabeça flutuando, né? Cabeça flutuando aqui, cabeça flutuando, cabeça flutuando. Então, olha, nas cores, agora a diferença é o seguinte: eu vejo a diferença das cores entre si, mas não é tão gritante. Então, lembra como o outro era bem chocante? Aqui já não é mais. Eu vejo, mas não grita. Esse é o conceito. Então, ó, alguns exemplos de estampa para vocês entenderem isso. Eu estou vendo a diferença das cores entre si, mas não estão mais tão gritantes quanto era antes. Mesma coisa para os meninos, ó. Eu vejo a diferença, mas não chega a gritar, ok? Look duas peças. Lembra que é sempre para a parte de cima um impacto, né? Ó, o vermelho do lado do laranja, tô vendo a diferença, mas não tá gritante. Esse tom de marrom ao lado desse tom de azul, aqui no caso dos meninos. Então, todos eles eu vejo a diferença, mas não grita mais, ok? E na peça única? A peça única, lembre que a gente tem que lembrar da nossa moldura, que é o cabelo. Aqui eu coloquei um exemplo de cabelo mais puxado para um castanho claro ou médio, que era um exemplo ali do Cauã Raymond, né, na foto. Então, ó, eu circulei agora tons que estão mais aproximados dessa questão do castanho claro ou médio, ok? Óculos. Óculos amarronzado, vai fazer muito mais sentido, porque não é tão escuro quanto o óculos preto, ok? E o cabelo, né, gente? Eu adoro falar do cabelo da Julia Roberts. A Julia Roberts, ela não nasceu com essa tonalidade aqui. A tonalidade natural dela é bem mais escura. Mas olha a cor do olho da Julia Roberts. É exatamente a cor desse cabelo pintado. Então, tem gente, e eu tenho essa sensação comigo mesma, que eu deveria ter nascido com outra cor de cabelo. Então, tem gente que a gente olha e fala, nossa, parece que você nasceu para isso. É porque a gente está repetindo
a harmonia da pessoa. Repetindo uma informação já presente nela. Olha como esse loiro muito claro não repete nada dela, ela fica até mais o quê? Mais velha. Não parece? Já falei da Beyoncé, mas ela está aqui de novo como exemplo claro disso. E como que a gente vai resolvendo isso, gente? Mas eu tenho um sonho de ser loira, eu quero clarear o meu cabelo, o que que eu faço? Faça como a Beyoncé. Se você tem cabelo longo, dá para fazer. Se o seu cabelo é curtinho, como o meu, não tem como. Que é o quê? Fazer isso mais degradê. A raiz está original e aparente, e o loiro está para baixo. Aí fica bom. Maquiagem, mais um exemplo. Olha como a maquiagem, as tonalidades estão acompanhando o tom médio atual. Esse cabelo também dela não é original dela, é pintado, mas olha como tem uma harmonia linda, diferente deste batom. A gente vê que ele destaca muito mais. Esse aqui parece que está perfeito, né? Então, acompanhe o seu cabelo, ele natural ou não. Vamos falar do baixo claro. Quem está assistindo aí que tem essa beleza, pele extremamente clarinha e cabelo extremamente claro também. Gente, tudo isso que eu falei é para cabelo original, tá? Se hoje você está com o seu cabelo loiro, não significa que o seu contraste é esse, significa que você está com contraste alterado. Lembre-se sempre disso. A gente sempre vai levar em consideração na análise, no presencial e no online, a sua cor original, ok? E depois você vai saber se você está dentro ou fora do seu contraste, caso o seu cabelo já esteja pintado, tá bom? Então, olha como é bem próximo, né? Os tons aqui. E aqui, ó, cabeça encaixada, cabeça flutuando. A roupa chega primeiro. Quem vai receber elogio primeiro? A roupa. Nossa, que roupa linda! E não a pessoa. Então, isso é uma outra maneira de você até entender se você está muito dentro do seu contraste ou não, tá? Visualiza as cores entre si. Agora elas são muito parecidinhas, não gritam quase nada. Tudo clarinho entre si. Estampas, ó, bem clarinhas. Para os homens também, bem clarinhos. Quase nenhuma diferença. Repetição de duas peças também aqui, bem interessante. As cores entre si, tudo clarinho na parte de cima, né? E aqui na peça única, olha, selecionei as cores mais claras para encaixar nessa beleza também muito clara, tá? E o óculos? O óculos, gente, tem que ser clarinho também, muito melhor do que esse muito escuro. Vai gritar o óculos, né? Ah, mas é proibido, eu quero muito óculos desse. Gente, não tem nada proibido. Lembra da promessa que vocês fizeram lá no início. A gente está aprendendo sobre harmonia. E aqui não é harmônico. Não tem repetição, mas não quer dizer que eles não podem usar. Você pode usar, mas você vai saber que não é o mais harmônico. O óculos vai aparecer primeiro e você depois, ok? Se for a sua estratégia, é isso que você tem que fazer, certo? Não preciso nem dizer nada, né, gente? Xuxa de cabelo escuro. Então, mudei meu contraste para o escuro, a roupa acompanha. Olha lá a blusa. Lembra que eu falei sobre isso? Pois é, a blusa acompanha, a roupa acompanha, maquiagem também. Maquiagem, né? Toda clarinha, toda suave, uma beleza clara, não vai dar muito certo com esse batom muito escuro. E vamos para o último, que é o contraste baixo escuro, onde a diferença agora está bem na casa aqui, ó, dos escuros. Tudo parecido. Olha como a cabeça encaixa, né, no fundo escuro, com manchas escuras, do que nesse fundo muito clarão. Olha as cores entre si. Todo mundo muito mais parecido, né? Só que escuro com escuro. Não é nada gritante. Estampas, nesse sentido, tudo escuro. No caso do masculino, também. E repetição de duas peças, ou seja, é uma peça escura perto da outra. Por que que esse roxo está aqui? Gente, esse é um roxo escuro, comparado com roxos bem clarinhos, também é considerada uma cor escura, só para vocês lembrarem que o escuro também pode ser brilhante. Lembra? Ele é um escuro bem brilhante, ok? Diferente desse roxo aqui, que é um roxo escuro, porém mais suave. Deu para perceber a diferença? E a peça única é fácil. Se a pessoa tem moldura escura no cabelo, ela vai escolher as blusas, né, de profundidade bem escura também, certo? O óculos escuro, gente, é a repetição da harmonia. Esse aqui vai ficar bem apagadinho na beleza dele. O cabelo não é a mesma mulher, não achei uma foto dela
com o cabelo bem loiro, ela nunca precisou mudar para fazer nenhum filme, mas eu achei uma outra pessoa que vai fazer o mesmo efeito, né? A diferença fica gritante, então a gente tem que tentar achar o meio do caminho. Se for um desejo, gente, nada é proibido nessa terra. Se for o seu desejo fazer esse cabelo bem clarão, bem platinadão, você pode fazer o que você quiser, mas lembre-se que talvez não fique harmônico, tá? Maquiagem, se eu tenho essa beleza escura, e no caso dela, ela tem uma beleza bem intensa também, é bom que ela vá para sombras escuras, batons mais escuros, do que esse batonzinho aqui, ó, bem clarinho. Parece que ela pegou o batom lá da Xuxa emprestado e passou nela, né? Se a gente tampa só a boca e olha para o olho, olha o olho como tá perfeito. Então, gente, faz muita diferença, tá bom? Então, veja só, a pergunta que não quer calar, no caso das mulheres, né? Como é que eu sei, então, já que é tão importante o contraste na hora de eu alterar a cor do meu cabelo? O que eu tenho que saber para não mudar de forma drástica, que vai fugir do meu contraste? Tem que fazer análise de coloração, porque a gente vai descobrir o seu contraste. No caso dessa cliente aqui que eu vou mostrar, ó, ela é média, ela é fria, ela é suave e ela é clara. Olha ela no pitch oposto. Olha isso, gente. Olha ela lá no escuro, no último. Olha a diferença. Olha quanta olheira. Olha ela no suave, como fica mais harmônica. Ela no brilhante, fica com mais manchinhas. Olha ela no frio, como ficou certinho o tom da pele. E aqui no quente não ficou legal. Então, a gente leva a consideração do olho. Lembra que eu falei que eu ia falar disso? Olha a tonalidade do olho dessa cliente aqui. Um tom bem amarronzado. Aqui na foto não parece muito, mas é bem mais claro. Um marrom um pouquinho mais claro. E a sugestão da mecha. Então, ó, ela usava esse tom de loiro desde os 17 anos de idade, fez a mudança este ano, o ano de 2025, não foi este ano, estamos em 2026, fez em 2025, quando fez a análise de coloração comigo, eu sugeri esse tom aqui, que é um tom 8.1, que tem a repetição do contraste, da profundidade dela e da intensidade que segura na beleza dela, e ela foi e fez a mudança. Olha que lindo que ficou. Então, gente, é muito importante fazer essa análise para ser um sucesso, o investimento no seu cabelo, que hoje em dia é caro. A gente sabe, né, mulherada, que é caro fazer qualquer mudança no cabelo. Então, temos que fazer certo e confiante para a gente ficar bem bonita, tá bom? Bom, vamos falar do poder da comunicação das cores e do contraste na imagem. Gente, isso aqui é fantástico. Vocês não precisam decorar isso. Eu não vou falar um por um, porque não tem necessidade, mas o que eu quero que vocês façam? Se quiser printar, pode printar. Lembre-se sempre que toda cor tem um efeito psicológico. Isso vem de consciente coletivo, isso vem de estudos de anos na vida. Então, hoje a gente sabe que o vermelho é alerta, é atenção, mas também é amor, é energia. A gente sabe que o branco representa paz, pureza, é inconsciente. Então, toda vez que você está usando roupas com as cores que estão aqui, por exemplo, você também está reforçando esse tipo de mensagem, esse tipo de sensação, de sentimento em você, para você mesmo e para as pessoas que estão convivendo ali com você. Então, pensa você chegando numa entrevista de emprego. Qual é a melhor cor para uma entrevista de emprego? Qual é a melhor cor para um date? Qual é a melhor cor para eu ir palestrar? Qual é a melhor cor para eu ir para um evento de networking? Me conectar com pessoas. Então, a gente tem que aprender a ser estratégico. E a cor é o primeiro item que o nosso cérebro capta nos lugares, nos ambientes, olhando para tudo, tudo. Se você olhar para frente na janela da sua casa, você vai ver primeiro cores, depois formas. Então, antes de eu ver se eu estou com uma saia rosa, eu vejo que eu estou de rosa. Então, pensem nisso. Usem a favor de vocês a psicologia das cores. Vou dar o exemplo muito rápido da Carminha. Quem assistiu aquela novela antiga, Avenida Brasil, a personagem Carminha, ela só usava branco da cabeça aos pés, e ela era loira, olha o contraste, ó. Pele clara, cabelo claro, contraste baixo, e também só usava roupa de contraste baixo, tudo branco. Ela parecia uma pessoa muito bondosa, muito amorosa. Só que, no fim das contas, ela era uma bruxa. Ela era má. Ela fazia mal para as pessoas, ela mentia, ela enganava, ela matava. Mas ela queria justamente o quê? Enganar as pessoas. Ela não queria parecer aquela identidade horrorosa que ela tinha. Então, pense, não é para você fazer
A maldade, óbvio, é para você usar isso para contar os seus melhores traços. Mas quando a gente vai fazer um convencimento em qualquer área da nossa vida, a nossa imagem está lá, gente. Está junto conosco. E a cor está lá, gritando alguma mensagem. Então, lembre-se da Carminha, toda vez que você se vestir, use a seu favor para conquistar aquilo que você quer, de forma positiva, pelo amor de Deus, não para fazer coisa ruim, né? Então, faça isso de forma muito consciente, porque é muito rico, você tem muito a ganhar se você fizer isso mesmo, tá? Eu, por exemplo, amo vermelho, vocês me veem direto de vermelho no meu Instagram, nas minhas fotos, nos eventos que eu participo, porque vermelho para mim é uma cor, primeiro que eu gosto, e porque é energia. Eu sou assim, eu sou enérgica, eu sou divertida, eu sou bacana, e o vermelho para mim tem essa coisa enérgica que chama a atenção, mas de um jeito positivo. Por quê? Porque eu gosto de me conectar com as pessoas rápido e fácil. Então, isso me ajuda. O vermelho é uma cor que me ajuda muito, eu gosto muito do azul. Quase não uso preto, gosto muito do branco. Então, assim, use com consciência. Se for o vermelho da sua cartela, melhor ainda. O verde da sua cartela, melhor ainda. Então, quando a gente vai conectando todos os pontos, fica chuchu. Então, use a seu favor. E aí, agora eu vou passar rapidamente sobre as dimensões e os contrastes, né? O que uma cor quente, gente, representa psicologicamente? Isso aqui, olha. Quando a gente olha uma cor quente, ela tem mais aconchego. É igual luz quente nos ambientes. A gente coloca uma lâmpada quente, o ambiente fica mais aconchegante. É isso, é acolhimento, é agitação, é ação, é interação. Lembra que eu falei que eu gosto do vermelho? É isso, cor quente, ó. Energia, interação, amizade. É isso que eu estou buscando quando eu uso o vermelho. E eu uso estrategicamente, por sorte, eu amo o vermelho mesmo, é a minha cor que eu amo. A gente pode usar as cores de forma estratégica, sem morrer de amores por elas. Se for importante para você, você vai comprar uma cor que faz sentido para a sua imagem, não só para o seu gosto pessoal, ok? Cores frias, já é mais racionalidade, impessoalidade, tranquilidade, rigidez e mais encantamento. A cor fria tem esse fundo mais azulado, né? O azul, ele é cálido, né? Tem até aquela expressão I'm blue em inglês. Eu estou azul I'm blue significa estou triste. Então, tem um pouco disso também nas cores frias, tá? Agora, vamos falar de cores claras, ou combinação de baixo contraste, igual a gente está vendo aqui. Então, aqui representa o claro e também o baixo contraste. Parecem que são pessoas mais flexíveis, mais acessíveis, mais gente boa, né? Mais leves, informais. Então, a gente percebe, tem esse sentimento com tons claros, ok? Presta sua atenção numa coisa que eu vou falar. Um rosa bebê bem clarinho tem esse sentimento. Um rosa choque bem vibrante, não é o mesmo sentimento, por mais que seja um rosa. Você entende que o rosa choque é um outro sentimento e esse é outro? O rosa choque é vibração, energia também, informalidade. Então, a gente tem que entender que as dimensões têm mensagens diferentes, tá? Olha lá, cores escuras, ou combinação de baixo contraste escuro, que é escuro com escuro. Força, autoridade, formalidade, seriedade, credibilidade e poder. Olha só, aqui o exemplo dos escuros, né? Brilhantes, lembra que eu falei, ó, rosa choque aí, ó. Entusiasmo, desafio, energia, é isso, cor vibrante, brilhante, causa esse sentimento. Cores mais suaves, ou se for de combinação de contraste médio, igual a gente também está vendo aqui nesses looks. Transmite acolhimento, suavidade, maturidade e bastante equilíbrio. E o contraste alto, que é o famoso preto e branco, ou o preto com algum colorido, que contraste alto, ok? Liderança, confiança e formalidade. Também dá para pensar numa seriedade também, tá? Agora, se for um contraste alto, porém colorido, cor com cor, igual a gente está vendo aqui, por exemplo, o azul com o amarelo, mais ousado, mais criativo e mais cheio de atitude. Então, olha quanta opção a gente tem para pensar sobre o nosso posicionamento de imagem. Vocês estão aprendendo hoje sobre a consultoria de cores. Tudo isso que eu estou falando aqui, para quem vai para a mentoria completa, lá no método Identidade Visível, a gente usa isso muito para criar um novo posicionamento. O que é importante? A gente vai levar isso em consideração, tá bom?
Então, a última etapa agora, gente, estamos encaminhando para o final, é como combinar as cores entre si. Olha só, tudo isso nasce, gente, a partir do círculo cromático, que é essa ferramenta riquíssima que possui todas as cores, as primárias, as secundárias e as terciárias. Não tem preto, não tem branco, eu já vou explicar por quê. Mas é daqui que nascem as combinações. Então, você não precisa mais ter medo do que vai dar certo você combinar. Eu vou abrir aqui o aplicativo. Já vou abrir aqui o aplicativo para mostrar para vocês. Vocês vão baixar um aplicativo chamado Color Gear, que é o círculo cromático. É assim que você vai encontrar aí no seu celular, seja ele Android ou Apple, ok? Para você não ter que andar com essa ferramenta que eu estou segurando aqui, ó, na foto. O disco, né? A gente pode ter isso no aparelho, aqui no celular. Quando vocês abrem o celular, lá em cima vai ter as bolinhas das combinações, tem várias. Se você segurar com o dedo em cima, vai aparecer o nome. Por exemplo, a primeira bolinha, só um minutinho que eu vou voltar aqui para avisar que sim, eu estou aqui na chamada. Ele vai me lembrando aqui, parece que eu estou falando sozinha, mas que eu estou gravando o Google Meet. Tá tudo certo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ó, então aqui a gente está vendo as bolinhas. Se você segurar um pouquinho, você vai ver os nomes. A primeira é a complementar. A terceira bolinha que está aqui, ó, que eu estou selecionando, é a análoga. E essa bolinha que está circulada aqui, que parece um triângulo, é a tríade. Então, você está vendo que a cada vez que você vai trocando, vai mudando as respostas lá embaixo da cor? Então, no caso, eu tinha selecionado laranja para ser a minha referência. Ó. Essa bolinha vazada aqui, ó, é a cor que eu toquei. Então, abre o círculo aí, você vai tocar no círculo aonde você quiser e você vai selecionar a cor. E aí, depois, você vai trocando nas bolinhas lá em cima para ver as respostas. Então, vamos ver isso na prática, olha só. No monocromático, quando a gente faz uma combinação monocromática, é quando eu faço um look inteiro da cabeça aos pés, com uma única cor. Então, eu posso estender isso para o meu pé, se eu quiser, para o calçado, mas eu não sou obrigada, ou obrigado, ok? Mas se você fizer, óbvio que vai ficar cada vez mais interessante. Monocromático, gente, é fácil, porque é uma única cor. Você não faz variação de uma mesma cor. Então, não tem nem dificuldade de combinar, porque é uma cor só, ok? Fica interessante, fica moderno, você fica mais alto e, consequentemente, mais magro. É um truque maravilhoso. Vamos falar do tom sobre tom. Aqui já é mais de um tom, por isso que chama tom sobre tom. Então, 2 amarelos, 2 laranjas, 2 rosas, 2 azuis. E aqui eu posso pegar qualquer tom, pode ser esse mais brilhante, com mais suave, mais escuro, com mais claro, não importa, tá? Desde que sejam tons diferentes. Agora eu vou falar das cores realmente, cor com cor, né? Tô misturando uma cor bem diferente da outra. A primeira delas, gente, que eu vou ensinar é a complementar. Olha o desenho que está aqui em cima, ó. A complementar, se você olhar lá no aplicativo, você vai ver que a complementar é a primeira bolinha. É a que está de frente para a outra. As bolinhas no círculo cromático estão de frente para o outro. É o que você está vendo aqui. Então, toda cor que estiver de frente para outra no círculo se chama combinação complementar. E aí você vai ver uma imensidão de combinações. Aqui eu coloquei pouquíssimas, porque não cabe, né? Mas olha só quantas combinações lindas. Eu escolhi, gente, sempre imagens de cores que são mais vibrantes para vocês verem a diferença. Mas lembre-se que você vai fazer dentro daquilo que você gosta. Se você caiu numa cartela suave, as combinações dos seus looks vão ser suaves também. Então vai ser um roxo suave com amarelo suave, verde suave com vermelho suave e assim por diante, tá? Então aqui é só para vocês verem as combinações. O que resta você fazer? Decidir qual você gosta mais. Ah, qual que eu gosto? Eu gosto de azul com amarelo? Eu gosto de roxo com verde? Você que vai descobrir, você vai olhar e vai sentir, cara, eu gosto disso. Vou usar, vou experimentar. E o truque é esse, gente, tem que usar. No caso dos homens, olha, os homens eles usam mais esses tons mais apagados, mais escuros, né? Diferente no caso das mulheres, né? Agora vamos para o próximo. O próximo são as cores análogas entre si. Só um minutinho aqui. As cores análogas, gente, elas têm essa combinação de 3 cores. Lá no círculo cromático, você sempre vai ver 3.
Então, não quer dizer que você tem que usar as 3 ao mesmo tempo, você pode usar só 2, ok? Então, você pode escolher a duplinha que mais é do seu interesse para fazer a combinação. Aqui tem algumas maravilhosas. E perceba uma coisa, que a cada vez que você vai tocando lá no aplicativo e vai trocando lá no análogo, você está fixo no análogo, e você vai trocando, repare que as cores, elas parecem entre si. Então, não é uma combinação assim, de cores tão chocante, elas têm bastante similaridade. Como a gente está vendo aqui o roxo ao lado do azul, tem bastante similaridade, tá? Vamos para as tríades. A tríade forma um triângulo. Lembra do triângulo que eu mostrei no aplicativo? Lá faz um desenho certinho de um triângulo. Também são 3 cores. Não precisa usar as 3 ao mesmo tempo. Você pode escolher a duplinha que mais te interessar. E a duplinha conversa entre si, tá? Então, olha que interessante, né? No caso aqui dos homens, né? As tonalidades são bem diferentes das mulheres, óbvio. A gente tem cores muito mais vibrantes. Mulher gosta mais disso também, né? Mas lembre-se que eu falei, pode ser escuro com escuro, claro com claro, suave com suave, brilhante com brilhante, você que manda. Lembra da mensagem que cada um dá, né? Que cada um passa. Eu gosto de falar aqui, ó, dessa combinação do marrom com verde, porque, gente, o marrom, ó, o laranja combina com verde, né? Igual a gente está vendo aqui nessa moça. Aqui também é marrom e laranja, só que a única diferença é que a calça dele não é laranja, é marrom. Mas o marrom nasceu do laranja. O marrom é um laranja com mais preto. Então é assim que nasceu o marrom, tá? Então, essas são as 3 combinações, a complementar, a análoga e a tríade, são as mais usuais. Mas lá no aplicativo você vai ver que tem um montão, e você pode ser feliz navegando entre elas, tá? No nosso encontro, 1 a 1, ali no presencial ou no online, eu vou te dar mais detalhes sobre isso, mas aqui você já sabe como é que funciona e como você pode já começar a explorar, tá bom? Vamos falar do preto e do branco. Gente, o preto e o branco, eles não estão no círculo cromático. Se você tentar encontrar ele lá, você vai ver que tem uma barrinha lá embaixo, uma barrinha reta, que você pode escurecer as cores. Então, conforme você vai escurecendo a cor, dando mais profundidade, agora você já sabe a diferença, você vai ver que para achar o preto, ele fica todinho preto. A gente não consegue mais ver nenhuma cor. Então, o preto só combina com preto. Mas, óbvio que a gente não usa o preto só com preto, a gente usa com qualquer outra cor. Então, toda vez que você colocar o preto com alguma outra cor, você está contrastando e não combinando. É diferente. Você está fazendo contraste alto, médio, baixo, tudo vai depender da cor que você estiver usando. Mesma coisa é o branco, tá? O branco também, ele tem bastante harmonia com tons claros, assim como o preto tem bastante harmonia com qualquer outra cor escura, mas a gente contrasta tanto o branco quanto o preto com qualquer outra cor. Certo? Então, gente, é bastante conteúdo. Eu espero que você tenha gostado. Bastante coisa rica para você realmente aplicar na sua vida. Anota as suas dúvidas, traga elas para a nossa conversa individual, para você ficar tinindo no entendimento da consultoria das cores e que a partir de hoje, a partir de agora, você já comece a aplicar na sua vida. Porque tem muita coisa que está aqui que você já pode começar agora, independente de já ter a sua cartela na mão ou não. Com a cartela na mão, a sua vida vai virar uma Ferrari. Você vai ter uma ferramenta gigantesca para mudar a sua imagem de forma segura, assertiva e parar de jogar dinheiro fora, tá? Me siga no Instagram, esse é meu @juxpetente, me siga lá que eu falo bastante sobre vários conteúdos de imagem e também de autoconhecimento e reprogramação de crenças. E esses são todos os meus serviços, eu faço muita coisa, vai viajar, me chama, vai casar, me chama. Tenho uma loja, tenho uma empresa, eu dou treinamento, eu faço dress code, dou treinamento para os seus vendedores na sua loja, faço palestras em todos os tipos de evento, posicionamento de imagem para ensaio fotográfico, para você que vai tirar uma foto profissional, consultoria para escolher óculos e o personal shopper com foco específico. Então, estou aí para ajudar você em qualquer área, conte comigo. E eu quero deixar você com essa frase aqui, ó. A roupa avisa quem está chegando. Como você quer ser percebido a partir de agora? Então, leve isso em consideração toda vez que você for se vestir com as cores, com os contrastes, com tudo. Conte comigo, vamos melhorar cada vez mais a nossa imagem de acordo com a nossa essência. Vamos ser amáveis conosco e fiéis a quem somos, né? Precisamos disso na vida para ser feliz. Conte comigo. É isso. Muito obrigada por você ter assistido.
até aqui. Deixa eu me despedir de você, deixa eu parar de compartilhar. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que tenha somado na sua vida, que você use isso de verdade, hein? Não vai deixar esse conhecimento engavetado. E nos vemos no nosso encontro presencial, tanto online quanto presencial mesmo, físico, né? Para a gente definir a sua cartela e você usar tudo isso que eu te ensinei na prática, tá bom? Um beijo enorme da Jux, fica com Deus. Beijo!